Oi, pessoal, tudo bem? Então, resolvi fazer essa aula extra aqui, esse videozinho para vocês, só para a gente arrematar a aula do Gustavo, que eu tenho certeza foi uma aula bem tranquila, bem legal, mas a gente entende também que esse assunto, né, o binômio de Newton, é um assunto meio complicado, é uma algebreira meio enjoada e tal. E aí, de repente, naquela correria ali de dois tempinhos que a gente tem hoje, né? Fica meio difícil. Teve também lá, me parece, a última questão que eu trouxe também para esse videozinho, para a gente resolver ela e tentar entender ela com mais calma. Tá bom, pessoal? Só vou repassar aqui rapidinho o que o Gustavo deve ter trabalhado com vocês, que é a partir do triângulo de Pascal, né? A gente chegar ao teorema binomial, ao desenvolvimento do que a gente chama de um binômio de Newton. Vamos lá, então? Beleza. Então, olha só, peguei um pedacinho do triângulo de Pascal aí. O triângulo de Pascal vocês já conhecem, né? Todas as linhas começam com 1 e terminam com 1, né? Vocês sabem o motivo. Tudo isso aqui, né? Todos esses números são resultados de números binomiais, né? E todas as linhas do triângulo de Pascal começam com 1 e terminam com 1, porque elas começam com binomiais de denominador zero e terminam com binomiais cujo denominador é igual ao numerador, certo? Então essas são as primeiras linhas, a linha de numerador zero, a linha de numerador 1, a linha de numerador 2, 3 e 4. Não é isso? Então, por que eu coloquei essas primeiras linhas aqui do triângulo de Pascal? Para a gente já, de cara, ir associando essas linhas aqui ao desenvolvimento de binômios de Newton. Bom, o que é um binômio de Newton? Primeiro, né, o que é um binômio? Um binômio é qualquer expressão algébrica que tenha dois termos, né? Por exemplo, x mais a é um binômio. E aí nós vamos chamar de binômio de Newton toda e qualquer potência de expoente inteiro, né, desses binômios algébricos que a gente tem por aí, certo? Então, por exemplo, x mais a, que é um binômio elevado ao expoente zero, é um binômio de Newton. Por outro lado, nós sabemos que qualquer expressão diferente de zero elevada a zero é igual a 1. Então, o desenvolvimento desse binômio de Newton é simplesmente a unidade, o 1, certo? Se a gente seguir, né, e pensar na primeira potência desse binômio, claro, a primeira potência desse binômio vai ser ele mesmo, né? Reparem que eu estou escrevendo aqui os coeficientes binomiais, que a gente chama, né? Por esse motivo, né, eu estou escrevendo aqui mesmo que não necessários, né? Não seria necessário escrever o 1 aqui, mas eu estou escrevendo para vocês começarem a perceber que o triângulo de Pascal ele vem aparecendo aqui naturalmente no desenvolvimento desses binômios, conforme eu vou aumentando o expoente. Né? Se eu pensar aí no quadrado, né, na segunda potência, vocês aprenderem, memorizar isso aqui com certeza, né, lá no ensino fundamental, né, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Então eu tenho, ó, repara aqui, ó, a linha de numerador 2. Vocês vão reparar que os coeficientes que vão aparecer aqui são exatamente os coeficientes binomiais da linha de numerador que coincide com o expoente do binômio. Então, quando eu desenvolver aqui o binômio x mais a na terceira potência, esses serão os coeficientes que vão aparecer. E, de fato, a gente tem aí, veja bem, né, 1x3 mais 3x2a mais 3x ao quadrado, e assim, né, por diante. Dessa forma, o binômio de expoente 4, x mais a, vai ter esse desenvolvimento. Na verdade, os coeficientes que aparecem aqui são as linhas, né? São os binomiais das linhas do triângulo de Pascal.
Beleza. Eu diria que assim a gente consegue escrever indefinidamente, né, essa sequência de desenvolvimentos do binômio de Newton. Aí você pode me perguntar assim, mas espera aí, Max, mas e os expoentes? Os expoentes do x e os expoentes do a? Bom, você precisa reparar o seguinte, ó. Por exemplo, aqui nesse binômio em que o expoente é 3. Repara o expoente do x, o que acontece com ele? Olha, x está elevado a 3, depois elevado a 2, depois elevado a 1, e aqui o x não aparece, o que eu poderia entender como x elevado a 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o expoente do primeiro termo do binômio ele vai decrescer, né, desse número aqui até 0. Ao passo que o expoente do segundo termo vai fazer o contrário. Ele vai começar do 0 e vai crescer até o expoente do binômio. Tá vendo? Olha o expoente do x aqui na quarta potência. Ó. 4, 3, 2, 1, 0. E o expoente do a? 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o segredo, né? Os expoentes do primeiro termo sempre vão decrescer e os expoentes do segundo termo vão crescer. Tá legal? Bom, então, mesmo sem estar aqui diante do triângulo de Pascal, como ficaria o x mais a elevado a 5? Vamos lá. Primeiro a linha, né, do triângulo de Pascal, veja bem, eu sei que começa com 1 e termina com 1. Beleza? E aqui, ó, lembra da relação de Schiffel? 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Não é isso? E o último termina com 1, sempre começa com 1 e termina com 1. Expoente do x começa com 5 e vai decrescer até 0, né? Aliás, aqui está errado, né, pessoal? Desculpa, deixa eu consertar isso aqui. Vamos riscar aqui, ó. Isso aqui não é x5, né? Seria a5. Isso. Tava trocadinho ali. Beleza, pessoal? Ok? Show de bola. Agora, olha só. Sabemos que esses números aqui, esses coeficientes, são números binomiais, né? De uma determinada linha do triângulo de Pascal. Então, por exemplo, o x mais a na sexta potência, eu poderia escrevê-lo assim, ó. Concorda? Ó? 6 por 0, 6 por 1 é a linha de numerador 6 como coeficiente, ok? O expoente do x decrescendo, de 6 até 0, e o expoente do a crescendo de 0 até 6, ok? E aqui os coeficientes binomiais, que se eu não vier trabalhando aqui seguidamente, eu posso calcular usando a fórmula. Eu não preciso, né, calcular, desenvolver um binômio de Newton, tendo que vir nessa sequência aqui. Basta eu calcular os binomiais, ok? Tá certo? Então, pensando dessa maneira, a gente vai generalizar tudo isso que a gente acabou de falar e vai escrever essa igualdade aqui, ó. Quem seria o x mais a elevado à enésima potência? Claro que fora de contexto, se você olha para isso aqui, você pira o cabeção, né? Tipo, caraca, maluco, que é isso? Que doideira, mas não, agora, depois do que a gente já falou aqui, você entende perfeitamente o que aconteceu aqui. Eu tenho expoente n, então eu vou usar os coeficientes binomiais da linha de numerador n, certo? Expoente do x vai decrescer de n até 0. Expoente do a vai crescer de 0 até n. Acabou.
Beleza, pessoal? E assim, olha, isso aqui é o que a gente chama de teorema binomial. Usando essa ideia aqui, a gente desenvolve qualquer binômio de Newton. Tá bom? Por mais esquisito que ele seja. Certo? Vamos ver um exemplo aí. Vamos desenvolver esse binômio aí, ó, 3x mais 2. Veja bem, 3x mais 2 é um binômio. E é um binômio de Newton, já que eu estou pegando aí uma potência, né, de 3x mais 2. Vamos desenvolver isso aí usando o teorema binomial. Ficaria assim, ó. Vamos lá. Se o expoente é 4, vamos usar os binomiais da linha, né, de numerador 4. Expoentes do 3x, variando de 4 até, né, decrescendo de 4 até 0. Expoentes do 2, variando de 0, né, aumentando de 0 até 4. É sempre assim, galera. Aí, depois que você escreve essa primeira linha, aí é fazer conta, né, gente? Veja bem, esse 4 por 0 é 1. 3 elevado a 4 dá 81. O x elevado a 4 e 2 elevado a 0 dá 1 também. Então, tanto esse 1 quanto esse 1 não preciso escrever aqui, certo? 4 por 1 é 4. Não esqueça, ó, você pode até memorizar, né, as primeiras linhas do triângulo de Pascal, que é 1, 4, 6, 4, 1, né? Então, aqui, ó, 4, 3 elevado a 3, 27, vezes 2, 54, vezes 4, 216. E o x aparece elevado a 3. É só fazer conta, gente. Aqui dá 6. Esse binomial aqui é 6. 6 vezes 9, né? 54. 54 vezes 4, 216. Aí agora o x elevado a 2. Aqui 4 por 3 dá 4, né? 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 8 dá 96. E o x aparece elevado a 1. Aqui o x está elevado a 0, desaparece, aqui dá 1. Isso aqui é 1 também, né? Fica só o 2 elevado a 4, 16. Aí é só fazer conta, pessoal, tá? Só você ter calma e fazer conta. Agora, uma coisa interessante, pessoal. Eu deixei para falar isso aqui no exemplo, que já estava meio abstrato lá no outro slide. Mas e se ao invés de soma aqui eu tivesse subtração? O que muda? Muda muito pouco, galera. Se fosse menos aqui, a única coisa que acontece é que eu vou ter que alternar. Eu vou começar positivo, só que aí eu vou alternando. Primeiro termo positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo, e assim por diante. Um mais, um menos, um mais, um menos, um mais, um menos. Você vai resolver as continhas do mesmo jeito, vai desenvolver o binômio do mesmo jeito, só vai ter o cuidado de alternar positivo e negativo, positivo e negativo. Tá legal, galera? Beleza? É só isso que muda. Você vê que eu aproveitei totalmente o resultado que eu tinha, só alterei os sinais aqui, né, do segundo, do quarto, seria do sexto, né, dos termos de ordem par, vamos dizer assim, do meu desenvolvimento. Tá legal? Falou, galera. Então vamos lá. Bom, então eu decidi pegar esse exercício. Eu sei que o Gustavo já resolveu esse exercício com vocês, mas ele me disse que ficou meio, já foi meio que fim, né, de festa, ficou meio assim. Então eu resolvi aproveitar esse exercício mesmo para exemplificar, né, uma questão do ITA, uma questão que muitos considerariam difícil, né, só por estar nessa prova, né, mas é uma questão que, visto, né, o que vimos, dá para resolver, pessoal, numa boa. Ó, eu vou calcular isso aqui, tá? 2 raiz de 3 mais raiz de 5 na quinta potência. Isso é o desenvolvimento de um binômio.
Então, a gente tem aqui, ó, primeiro termo elevado à quinta, não é isso? Aí o coeficiente binomial é 1. Ó. Os coeficientes binomiais são 1, 5, 10, 10, 5 e 1, né? É a linha de numerador 5 do triângulo de Pascal. Expoentes do 2 raiz de 3 vão decrescer de 5 até 0, ok? Expoentes do raiz de 5 vão crescer de 0 até 5. Foi o que a gente viu. Então, eu tenho a primeira linha, isso tudo aqui, ó. Pronto. Escreveu a primeira linha, segundo o teorema binomial, aí é não errar conta, né, gente? Vamos lá. Aqui, ó, 2 na quinta dá 32. Raiz de 3 na quinta vai sair um 3 ao quadrado e vai ficar um 3 lá dentro, né? Não é isso? Porque eu fico, ó, tem 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3, para dar 5, né? Aí os 3 ao quadrado vão saindo, ó, sai 1, sai 2, fica 9. E fica um raiz de 3 lá dentro. Aqui, ó, 5, 2 na quarta, 16, raiz de 3 na quarta, 9. É aquilo, ó, aqui tem um 3 ao quadrado vezes um 3 ao quadrado. Sai um 3, sai o outro 3, 9. Sobrou raiz de 5. E assim a gente vai fazendo as continhas. Não é isso? Sobrou raizinho, vai deixando e tal. Beleza. Então, eu chego nesses valores aqui. Certo? Bom, aí eu tenho radicais semelhantes que eu posso somar, não é isso? Eu posso somar aqui, ó, todo mundo que é raiz de 3 e depois somar todo mundo que é raiz de 5. E aí eu vou encontrar esses valores aqui. 1738 raiz de 3 mais 1345 raiz de 5. Veja que esse é o resultado de 2 raiz de 3 mais raiz de 5 no expoente 5. Se eu for calcular esse outro aqui agora com o negativo, lembra o que a gente acabou de ver lá no outro slide? A gente pode aproveitar, galera, tudo isso aqui que a gente fez. A única coisa que vai acontecer é que esses caras aqui, ó, no caso, os caras que têm raiz de 5, eles vão ficar negativos, né? E aí a gente sabe que quando soma números negativos, encontra número negativo. Então, isso aqui é o 2 raiz de 3 menos raiz de 5 na quinta potência. O que eu quero? Eu quero a diferença desses dois caras que eu acabei de calcular. Tá aqui, eu quero essa diferença. Então, é esse cara aqui, tá aqui, menos esse cara aqui. Beleza? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer com 1738 raiz de 3. Quando eu pegar aqui, ó, o menos, ó, ele vai desaparecer. E esse menos com esse menos vai ficar mais, ó. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Esse cara mais ele de novo. Ou seja, duas vezes ele, né? E aí, eu encontro 2.690 raiz de 5, letra B. Legal, pessoal? Olha, não adianta fazer um vídeo muito longo, fiz essa micro aulazinha, espero ter complementado bem a aula do Gustavo, espero que vocês tenham entendido isso aí, tá bom? Na aula da semana que vem a gente vai estudar mais um pouco aí de binômio de Newton, tá legal? Eu ainda não sei se vou poder estar com vocês na semana que vem. Eu estou com um problema de Covid aqui na minha casa e por isso eu estou afastado, tá, pessoal? Ainda vamos avaliar aí se semana que vem vou poder ou não estar com vocês. Tá legal? Um abraço. Tchau, tchau.